Olá pessoal, sejam bem-vindos. Meu nome é Renato e por aqui eu falo sobre a vida na Alemanha e compartilho meu ponto de vista enquanto imigrante brasileiro vivendo no exterior. Assim como muitas pessoas, eu saí do Brasil para tentar a vida em outro país. E nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês 3 coisas que eu acho que são muito importantes e que com certeza vão impactar a vida de vocês enquanto imigrantes. Quando a gente está no Brasil pensando em sair e viver em outro país, a gente tende a focar nas coisas positivas, nas mudanças positivas que vão acontecer na nossa vida. E às vezes a gente deixa de lado, né, ou acaba esquecendo tudo aquilo que a gente precisa abrir mão quando a gente sai do Brasil. E eu quero falar especificamente aqui sobre ter que abrir mão da nossa rede de apoio, né? E aí eu falo sobre amizade, sobre os nossos familiares e todas as pessoas que a gente conheceu ali ao longo da vida. E eu percebo que, geralmente, né, na vida e ao longo dos anos no Brasil, a gente conhece pessoas e cria laços com essas pessoas de uma forma muito mais espontânea, né? A gente conhece pessoas na escola, na universidade, no trabalho, mas quando você muda para outro país, você precisa começar tudo do zero, inclusive essas relações e essa rede de apoio que você construiu ao longo dos anos do Brasil. E isso não acontece de um dia para o outro e envolve muito esforço, principalmente quando a gente já é adulto e, enfim, quando a gente está num país novo, né, que a gente já tem outros desafios que também estão acontecendo ali ao mesmo tempo. Então, ter que se dedicar ativamente a conhecer novas pessoas, a criar novos vínculos, é bem cansativo e pode ser uma experiência bem intensiva, né, principalmente porque você está distante das pessoas que você conhece, está distante de tudo, na verdade, que você conhece, né, já que quando a gente muda para outro país, a gente é constantemente exposto, né, a situações que tiram a gente da zona de conforto. Então, tudo isso pode ser bem desafiador, então eu aconselho você a se preparar emocionalmente para isso, porque com certeza vai ser um tema que você vai ter que encarar aí quando você começar a vida no exterior. E a gente precisa de bastante preparação emocional para passar por essa fase e entender também que tudo tem o seu tempo, né? Que você enfim, que não adianta acelerar as coisas e que a gente precisa ter resiliência para passar por essa fase e não desistir de criar novos vínculos, de conhecer novas pessoas, né? E aí é uma oportunidade também de conhecer pessoas que estão passando por experiências semelhantes e que podem te ajudar aí a, enfim, construir laços no novo país. Outro ponto importante que eu queria trazer aqui nesse vídeo tem muito a ver com aquela ideia de achar que todos os nossos problemas vão ser resolvidos quando a gente sair do Brasil. E aí eu sempre lembro de uma conversa que eu tive com uma grande amiga minha que eu conheci enquanto eu fazia um intercâmbio na Suécia. Ela também é brasileira e vive há muitos anos já no exterior. E aí a gente estava conversando justamente sobre essa questão de sair do Brasil, correr atrás dos nossos sonhos, né? E aí ela comentou ali uma linha de raciocínio, né, que até hoje eu sigo e até hoje eu reflito muito sobre isso, né? E ela disse que a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa mente, né, e com as nossas memórias, porque a gente sempre tende a ter um desejo de estar em um lugar que não é aquele que a gente se encontra no presente, né? E aí tem muito a ver também com aquela ideia de que a grama do vizinho sempre é mais verde, né? Nesse caso, a grama do país vizinho sempre é mais verde, né? Então, quando a gente está no Brasil, a gente quer sair do Brasil, né? A gente acha, não, quando eu for para tal país, tudo vai se resolver, tudo vai ser melhor. E aí, quando a gente chega nesse país e encara a realidade, percebe que sim, muitas coisas, muitos problemas se resolveram ali, né, com essa mudança, mas, ao mesmo tempo, novos problemas chegaram, né, e isso é normal da vida. E aí vira um ciclo vicioso de sempre achar que o lugar onde você não está é melhor do que o lugar que você se encontra no momento ali, no presente, né? É óbvio que você vai enfrentar problemas, dificuldades e que nem tudo vai ser um paraíso. E aí, nesse momento, você precisa considerar, né, se aquilo que te trouxe até aquele país ainda é importante para você, e aí considerar se vale a pena de fato voltar para o Brasil ou se você só está romantizando ali uma vida no Brasil que não necessariamente era uma vida que você gostava, né? Que talvez tenha sido o motivo que te fez sair do Brasil justamente, né? E aí, falando sobre essa questão de ter muito claro, né, qual é o teu propósito, eu acho que esse é um movimento muito importante também que a gente precisa fazer quando a gente vai para outro país, né? Muitas vezes quando a gente está no Brasil, ali na nossa zona de conforto, a gente não dedica muito tempo para esse processo de autoconhecimento, né? De saber o que é importante para mim, que coisas eu priorizo na minha vida, o que é essencial na minha vida naquele momento, né? Eu acho que quando a gente vai para outro país, a gente se confronta com essa necessidade de se autoconhecer. E isso é muito importante justamente para você saber
se de fato você deve permanecer naquele país ou deve voltar para o Brasil e se aquelas dificuldades valem a pena, né? E aí isso me traz também ao último ponto que eu queria abordar aqui, né? De que nenhuma decisão precisa ser para sempre. Quando você tem certeza do teu propósito, do que você quer, do que você está buscando, tudo o que está acontecendo vai fazer sentido, porque aí você vai colocar na balança, você vai pensar sobre aquilo e vai falar, não, mas o meu objetivo era esse, então eu preciso passar por esses processos, né, de adaptação, e eu preciso viver esses desafios da integração em outro país, porque isso é o que eu quero para mim nesse momento, né? E é lógico que a saudade vai bater, a saudade dos amigos, da família, né? E esse é um aperto no coração que a gente sempre leva enquanto imigrante, né? Que a gente vai perder muitos momentos no Brasil, aniversários e festas de pessoas queridas, né? E é óbvio que é muito difícil isso, ninguém tá falando que é fácil e que é uma escolha fácil, né? Mas a gente precisa saber lidar com as consequências, né, das nossas escolhas, e por isso que justamente viver no exterior não é uma coisa perfeita, né? Eu acho que a gente sempre tem essa ideia romantizada de que a vida é maravilhosa no exterior e que tudo vai ser bom e que tudo vai ser maravilhoso. E na verdade não, na verdade a gente tem muitos desafios e precisa passar por muitas situações difíceis, né? Principalmente nesse campo emocional, assim, de saudade, né? E de falta mesmo das nossas amizades, das pessoas que importam na nossa vida, né? Então, por isso é muito importante ter claro qual que é o teu propósito ali, né? E entender que nenhuma decisão precisa ser para sempre. Pode ser que daqui 10 anos, daqui 20 anos, isso não faça mais sentido para você, e aí tá tudo bem dizer que a experiência valeu enquanto durou, né? E que agora é hora de voltar para o Brasil. Eu vejo muita gente fazendo isso, inclusive, né? Que vai para o exterior e vive uma experiência ali, vive alguns anos e volta para o Brasil porque aquilo não faz mais sentido para aquela pessoa. E para encerrar esse vídeo, né? Essa conversa, esse bate-papo aqui, eu vou trazer outra conversa que eu tive com a minha mãe no dia que eu estava embarcando para vir para a Alemanha. Ela falou: olha, vai, experimenta, né? Vai para a Alemanha e vê no que dá. Se não der certo, você sempre pode voltar, você sempre vai ter uma casa aqui no Brasil. Aí, né, seja a casa ali no sentido literal da minha família, né, ou a casa enquanto lar no Brasil, né, enquanto me reconhecer enquanto pessoa no Brasil, né, a minha identidade brasileira sempre vai estar lá, né? E o meu lar sempre vai estar no Brasil. E é óbvio que a gente muda a todo tempo, né? Eu acho que a minha vida, a minha rotina aqui na Alemanha também está constantemente me transformando, mas eu sempre vou ter um lar no Brasil. E eu sempre vou me encontrar lá. Então, eu acho que com isso, a mensagem que fica e a dica que fica também é que se você tem essa vontade, né? Mas você tem essa segurança de, não vai dar certo, e se não der certo, e se não acontecer pra mim, né? E se eu for pra lá e me arrepender? Acontece, né? A gente muda a todo momento, as nossas prioridades, enfim, as coisas que são importantes pra gente mudam a todo momento. Então, se você tem essa vontade e tem a oportunidade de ir, vai em frente, corre atrás, vai ter essa experiência de viver no exterior, e aí você vai ver se aquilo é para você ou não, né? E aí você vai passar por essa fase difícil de adaptação, e aí você, né, precisa passar por esse processo de autoconhecimento, e aí você vai ver se aquilo é para você ou não. E se não for, também valeu a experiência, porque aquilo vai te enriquecer, né? Ir para o exterior, ter contato com outra língua, com outra cultura, isso enriquece a nossa experiência humana. E aí, se não der certo, você pode voltar para o Brasil, você pode transformar essa experiência, inclusive para te trazer mais oportunidades profissionais no Brasil, e vai ser uma experiência que valeu a pena. Então, eu acho que se você tem essa vontade e tem condições, vá, experimente, e se não der certo, o Brasil ainda vai ser e vai continuar sendo o teu lar. Bom, por hoje é só, eu espero que você tenha gostado e que esse vídeo tenha te ajudado aí nessa reflexão. Quando a gente fala dos nossos sentimentos e medos e expectativas, enfim, todo esse campo é muito complexo, é muito difícil, né? Mas eu acho que falar sobre isso nos ajuda a navegar pelos nossos sentimentos e nos ajuda também a tomar decisões, né? Então eu espero que eu tenha te ajudado nesse processo, e se você quiser me ajudar, interaja com esse vídeo, deixa o teu like, escreve um comentário aqui ou se inscreva no meu canal para que meu conteúdo alcance mais pessoas. Até a próxima!